Meus amigos, olá a todos, com alegria estamos aqui no nosso querido curso e capacitação integrada do trabalhador da área federativa. Uma atividade importantíssima da nossa querida FEC, onde temos buscado num esforço muito grande de todas as vice-presidências finalísticas, mas lógico, que sem as atividades meio não executamos as nossas tarefas, mas temos feito um esforço muito grande de integração, de articulação por dentro da FEC. O trabalho que foi feito, prioritariamente ou inicialmente, com os nossos amigos Esther e Luiz, respectivamente da Vice-Presidência de Educação e Prática Mediúnica e da Vice-Presidência de Educação, temos buscado uma parceria importante junto com a Vice-Presidência de Assistência Social, da qual temos participado e contribuído com a nossa equipe. Pensar numa capacitação integrada é um elemento vital naquilo que nós temos proposto no meio espírita como educação integral do ser. E o grande desafio colocado a cada dia para nós é que possamos não apenas compreender o homem no sentido integral, mas principalmente vivê-lo, vivenciá-lo, trazer a experiência da nossa própria transformação, mas também coletiva e parceira nas casas espíritas das quais fazemos parte. Então podemos dizer que essa nossa capacitação busca esse esforço. As atividades que já realizaram nesses dias têm sido um passo importante na efetivação desse projeto e eu espero que daqui muitos outros possam vir e muitos outros possam dar continuidade a ele. Nossa intenção não é uma atividade ou uma fala ou uma exposição específica apenas ou exclusiva da assistência social. Mas o intuito é exatamente trabalharmos um tema, conviver para amar e servir, no sentido de que esse tema possa, e eu espero que consigamos fazer isso, dialogar com todas as áreas verdadeiramente num sentido que buscamos dessa integração. Esse é um desafio que está colocado a esta capacitação neste momento, mas é um desafio que nos acompanhou antes de virmos aqui e que vai continuar fazendo presença no movimento espírita, mesmo depois de todas as atividades que aqui se encerram. Nessa caminhada também, quero apenas justificar que por motivos de ordem pessoal, não tive o prazer e o privilégio de estar ao vivo com vocês nesse dia de hoje. Mas quero aqui deixar desde já o meu agradecimento pela compreensão dos colegas em permitir e pensar a possibilidade da própria gravação, usando logicamente os recursos da nossa área de comunicação aqui da FEC, que nos possibilitam e valorizando o nosso trabalho inclusive, mas acima de tudo não termos a oportunidade do contato direto que normalmente temos numa fala, numa conversa, numa palestra, num diálogo. Então há um limite nessa troca, mas espero que mesmo assim possamos contribuir para essa nossa formação. O nosso tema, Conviver para Amar e Servir, ele é resultado de um trabalho do qual participamos ativamente desde o seu início, mas especificamente com o lançamento do livro, já feito desde o ano passado, que se chama Conviver para Amar e Servir, que é a fundamentação espírita sobre a metodologia do espaço de convivência
criatividade e educação pelo trabalho. Uma formulação construída pelo nosso querido e saudoso Mário da Costa Barbosa. O nosso intuito aqui não é apenas de divulgação do livro ou de divulgação das suas ideias, mas trazer uma contribuição que entendemos é significativa para a nossa formação. E significativa porque acreditamos que nos toca a todos pelas possibilidades que ela abre ao chamar atenção para alguns aspectos. Falar desta proposta e deste livro implica resgatar um pouquinho a quem foi Mário da Costa Barbosa. E o nosso querido Mário, como o chamamos, ele nasceu no interior do Acre, mas esteve durante muito tempo morando, residindo e trabalhando profissionalmente e também no movimento espírita no Pará, onde tive a oportunidade e o privilégio de conhecê-lo. E as suas andanças no movimento espírita e no meio profissional, ele é um assistente social de formação, foi circulando por todo esse país. Esteve inúmeras vezes no nosso estado de Santa Catarina, teve uma grande experiência em São Paulo, inclusive contribuindo nas primeiras formulações e discussões das orientações ao serviço socioassistencial espírita. E o Mário sempre teve uma preocupação muito grande com o trabalho assistencial na casa espírita. E as suas formulações, as suas preocupações, muito longe de qualquer personalismo, Mário não era afeito a isso, ele tinha muito claro que o compromisso espírita deveria transcender as atividades restritas às casas espíritas e expandir-se, interagir com a própria sociedade. E compreendia que o trabalho assistencial era um caminho importante nessa empreitada. E é exatamente nessa caminhada, partilhando as suas concepções, as suas experiências, mas também com inúmeras outras de vários colegas que atuavam, é que foi dando origem à construção desta metodologia que chamamos de ESET, Espaço de Convivência, Criatividade e Educação pelo Trabalho, que vamos detalhar um pouquinho, em seguida. A referência ao Mário é importante porque consideramos que ele foi o nosso grande sistematizador dessas ideias, instruída pelos nossos benfeitores espirituais, alimentada pelos companheiros que partilhavam de um ideal no trabalho assistencial e construíram propostas em diferentes locais, no Paraná, aqui em Santa Catarina, no Mato Grosso, em Minas Gerais, no Pará, em São Paulo, enfim, em vários estados. Mas é importante que deixemos bem claro que esta exposição e esse trabalho, mesmo considerando o esforço individual na publicação do livro meu, do nosso amigo Reinaldo Pontes e da nossa colega Sônia Parolin, é um trabalho coletivo de muitos irmãos que acompanharam essa caminhada. Duas referências são importantes na trajetória do Mário e que gostaria aqui de sinalizar para todos vocês. Uma primeira é a presença importante e significativa da nossa grande poetisa espírita, que foi Amélia Rodrigues. Nossa saudosa e sempre presente Amélia Rodrigues, dentro de uma das suas obras psicografadas por Divaldo Franco, Primícias do Reino, logo na abertura, ela diz que o Evangelho, a nova ou a Boa Nova, é a mais expressiva história de uma vida, através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. Esta citação, essa passagem de Amélia, marcava profundamente as nossas reflexões, porque ela remete diretamente à própria vida de Jesus, mas não a vida no sentido intelectivo
da compreensão das parábolas, da mensagem que ele nos trouxe, mas acima de tudo, a vivência do Evangelho. Que sentido teve a vida deste homem, e vamos tratá-lo assim, que atravessou, que marcou, que penetrou fundo a vida de tantos homens, iluminando as suas trajetórias. Então precisamos pensar efetivamente como Jesus tem estado presente em nossas vidas. E ao longo do tempo, tivemos contato também com uma grande trabalhadora da causa espírita, que foi a nossa querida Benedita Fernandes. Nascida do interior de São Paulo, atravessou inúmeras dificuldades ao longo de sua vida, foi moradora de rua, considerada louca, com transtornos mentais, mas acolhida numa casa espírita no interior de Araçatuba, onde encontrou não só a sua casa querida, a sua família que abraçou-a, auxiliou-a em sua transformação de vida e depois, durante toda a sua passagem nesta encarnação, dedicou-se às crianças e adolescentes, construindo uma obra que até hoje existe. E numa das suas mensagens, tratando especificamente da educação, também psicografada por nosso querido Divaldo, ela diz o seguinte: urge que a educação assuma o seu papel no organismo social da terra sofrida destes dias. Educação, porém, no seu sentido profundo, integral de conhecimento, experiência, hábitos e fé racional. Ela vai falar nesse texto de uma educação que seja preventiva, de uma educação que nos possibilite pensar não só o sentido profundo do termo integral, mas de conhecimento, de experiência, de vivência, que é aquilo que nossa querida Benedita Fernandes nos trouxe sempre. E baseado nessas referências, o Mário trazia uma reflexão e uma pergunta sempre presente quando convivíamos com ele. Esqueci de informar que o Mário desencarnou em 1990, então já temos aí mais de 2 décadas do seu desencarne. E convivendo com o Mário, ele com frequência dizia o seguinte: como é que a minha vida está se entrelaçando com outras vidas? Quais são os princípios que têm firmado a nossa experiência? Quais são as possibilidades que eu tenho construído com o outro do ponto de vista da prática do bem? Como temos vivido efetivamente essa mensagem evangélica de uma boa nova? Boa nova porque é uma transformação que vem do nosso interior e que vivemos aquilo que efetivamente somos como espíritos. Como temos construído essas relações cotidianas no nosso trabalho, na casa espírita, na nossa família, nas ruas. E logo no início das formulações, dos princípios que fundamentam essa sistematização, essa concepção de trabalho, 4 pilares são colocados como referência. E dentro desses 4 pilares, o primeiro deles, logo na introdução do livro que estamos trabalhando hoje, chama-se A Verdadeira Caridade. Expressão profunda para o Espiritismo. Temos alardeado que fora da caridade não há salvação, mas nos cabe pensar, por ser um princípio, é algo que está apenas no início das nossas atividades ou é algo que perpassa, atravessa todas as nossas ações, pensamentos, comportamentos, atitudes? E que vai muito além daquilo que nós culturalmente empobrecemos, imaginando que a caridade seja apenas uma doação material, reduzindo muitas vezes a triste imagem da esmola como algo que não nos serve mais,
por isso entrego ao outro, livrando-me das amarras que isso implica e da maneira como eu me coloco superior ao próximo. A caridade, ou a verdadeira caridade, não se coloca no sentido da doação material, mas muito além dela, naquilo que nos torna iguais, naquilo que eu oportunizo na relação com o próximo e, ao buscar essa proximidade com o outro, no fundo mesmo, reconheço que me defronto com as minhas próprias dificuldades, que exigem também uma superação dessas dificuldades para encontrar um novo caminho. Cada movimento que faço de auxílio próximo, no fundo, é um auxílio e um benefício que estou fazendo a mim mesmo, do ponto de vista das dificuldades, das alegrias que realizamos nesses encontros. Um segundo princípio importante também colocado é o benefício para aquele que a pratica, que já ao finalizar o comentário sobre a caridade, lembramos que a caridade para aquele que a pratica é, no fundo, os meios que encontramos também para sermos beneficiados num caminho duplo de idas e vindas constantes, mas de uma construção conjunta com esse próximo, trazendo aquilo que significa o sentido de generosidade. Mas não fazemos isso apenas como um movimento individual, restrito. Seria possível encontrar a felicidade apenas como atitude individual? Encontramos, mas em alguns momentos onde a alegria nos toma e, como dizem alguns, nos fazem tremer com força, mas passado algum tempo ela se esvai, se esgota. A felicidade é um caminho coletivo, é uma construção coletiva. E como seremos felizes numa sociedade com tantas dificuldades, com tanto sofrimento, com tantas dores, com tantas guerras como atravessamos nesse momento agora, com tantas injustiças e tantas desigualdades? Ora, a construção de uma nova sociedade como princípio está pautada no Livro dos Espíritos, como quando pensamos na lei do progresso, quando pensamos na lei da transformação, e que para nós é tomada como referência, sim, no sentido de que o homem tem que transformar a si mesmo e a própria sociedade na sua caminhada. O quarto princípio é a transformação do mundo pela educação, entendendo que a educação não é o fim de todos nós, mas é sim um princípio que marca a incessante necessidade de renovação de um homem que se produz, se transforma, cria a si mesmo na relação que ele estabelece com os outros, com os demais. São 4 princípios que estão indicados para nós como referência. E mesmo quando falamos desta fundamentação, no próprio texto, Mário Barbosa costumava fazer uma palestra belíssima sobre a parábola do bom samaritano. E não vou repetir aqui, todos conhecem a parábola do bom samaritano, daquele homem ali caído e que foi auxiliado, de 3 que passaram próximo, pelo menos nominados na passagem. Um deles, aquele samaritano, exercita efetivamente a caridade. E o faz, na interpretação do Mário, por 3 elementos importantes. Uma dimensão afetiva, por se sentir sensibilizado, tocado pela dor do outro. Mas não é um tocado no qual eu me sensibilizo, mas não tenho ação. Ao contrário, ele sente e vai em direção ao próximo, o acolhe. E nesse momento estabelece uma dimensão afetiva que é também uma dimensão pedagógica, porque ali se realiza um diálogo sobre as suas necessidades, sobre aquilo que efetivamente poderia realizar, levando-o a uma hospedaria. E esta ação que realiza, de suprir aquilo que era necessário no imediato, de prover aquilo que lhe falta para que possa retomar a sua vida, é também uma dimensão política
de tomada de decisão e de enfrentamento das circunstâncias. Essas três dimensões, afetiva, pedagógica, política, fazem parte do nosso processo de construção e de transformação humana. Na mesma caminhada, uma das grandes referências que constantemente é trazida, é lembrada para nós, é a experiência da Casa do Caminho. O que foi a Casa do Caminho no sentido dos primeiros cristãos que disponibilizam e constroem um espaço onde todos aqueles que por ali trilhavam podiam encontrar um momento de acolhimento, de ternura, de pão, de alimento físico e de alimento espiritual. A passagem também daquele moço rico que busca Jesus e pergunta a ele como encontrar a justiça divina, como encontrar o caminho. E Jesus pergunta se ele conhece as leis. E ele diz que já as conhece, já as tinha e já as guardava, demonstrando o conhecimento delas. E Jesus diz: segue o teu caminho, vai, doa tudo o que tem e prossegue. Mas qual o sentido dessas palavras, senão de deixar de lado o conhecimento que tinha das leis, mas acima de tudo convidá-la para o exercício dessas leis na busca e no encontro com o próximo. Tal Leon Denis, conforme o ideal, assim é o homem. Quais as referências que temos para a nossa caminhada? Como temos realizado essa caminhada? E aí, com base nessas referências rapidamente indicadas para vocês, mas de conhecimento amplo de todos, é que gostaríamos de falar um pouco sobre a proposta do espaço de convivência, criatividade e educação pelo trabalho. Se no seu início, o seu nascedouro foi fruto das experiências na área da assistência social, ao longo do tempo fomos percebendo que essas experiências transcendiam e muito a particularidade da assistência. Porque não há trabalho assistencial na casa espírita que não necessite de um suporte efetivo espiritual, ou seja, da prática mediúnica como referência. Muitos dos irmãos que atendemos na assistência social solicitam o atendimento fraterno, o atendimento espiritual, o passe. Quem são os irmãos que vão prestar este atendimento, mostrando a necessidade de uma integração? É possível uma modificação e uma transformação de todos nós sem os caminhos da educação? Sem uma formação do ponto de vista dos conhecimentos espíritas que nos permitam compreender quem é esse homem, quem somos, o que fazemos, para onde vamos? E se acreditamos e compreendemos, conhecemos que o Espiritismo nos auxilia a uma nova visão sobre esse homem no mundo, ora, toda a fundamentação doutrinária não é repassada pelos irmãos que atuam nas palestras públicas, nos grupos de estudo, nos estudos sistematizados? Então, se no momento inicial as primeiras sistematizações dessa proposta circundavam o campo da assistência social, aos poucos fomos percebendo que é uma proposta que vai além. E vai além no sentido de interagir, de integrar, de articular com as demais áreas, exigindo sim uma formação ampla e integrada de todos nós. A primeira referência daquilo que chamamos, que compõe as categorias, é o espaço. O espaço aqui é imaginarmos e realizarmos a nossa atuação não pensando exclusivamente no espaço físico. Eu só posso desempenhar essas atividades se estiver dentro da casa espírita, fisicamente falando. Quantas vezes saímos pelas ruas e encontramos irmãos? Quantas vezes, como espíritas nos trabalhos assistenciais, caminhamos pelas ruas do bairro ao encontro das famílias?
O espaço pode ser embaixo da árvore, pode ser dentro do lar de um irmão que vem sendo atendido pela casa espírita, pode também ser dentro da própria casa espírita. Esse espaço para nós é pensarmos que estamos no mundo. E o tempo é o tempo do diálogo que estabelecemos na construção do bem. O espaço é o campo relacional que construímos com o outro. Não é o espaço físico. Podemos estar numa sala confortável, aconchegante, com uma infraestrutura de altíssima qualidade e sequer conseguirmos trocar palavras entre nós, tal animosidade que existe. A exemplo da Casa do Caminho, quantos irmãos sentavam-se nas esteiras e ali liam os papiros e conversavam e dialogavam sobre as suas dificuldades existenciais mais profundas de sua alma, sem o conforto, muitas vezes sem o alimento físico, mas aquilo que era fundamental para as suas vidas se fazia presente. O espaço de convivência é exatamente construir um campo relacional que não se restringe ao aspecto físico. Não é que desconsideramos a dimensão física e o espaço dessa natureza, mas que outros elementos compõem esse campo relacional. Por isso buscamos ainda em Paulo e Estevão, quando diz assim, Paulo, é caminhando com eles que eu posso mostrar-lhes Jesus. A respeito da convivência, Jesus nos chama a atenção exatamente para a aproximação que temos entre nós. Como realizarmos um diálogo com os irmãos se não nos aproximarmos efetivamente destes irmãos? Como brilharmos a nossa luz se não construirmos ela na relação com o próximo? Daí o convívio, daí a generosidade, daí a fraternidade, conviver, viver com os irmãos, apesar das dificuldades. Quantos irmãos encontramos, trabalhadores da casa espírita, que temos dificuldades? Desde as mais simples aparentemente, um irmão gosta de conversar com os colegas sobre aspectos cotidianos no estudo do Evangelho. Outro colega muitas vezes prefere tratar apenas das parábolas. E existem diferenças entre eles, e aquilo que poderia ser uma possibilidade de diálogo profícuo e enriquecedora para todas, muitas vezes se torna elemento de disputa e não de um diálogo construtivo. Quantos irmãos encontramos muitas vezes nas nossas casas espíritas disputando arrumações de mesa, disputando como se fossem as referências principais da nossa formação, se colocamos a toalha ou o vaso sem a toalha e assim sucessivamente. O que é que nos importa? E falo diretamente do ponto de vista dos trabalhadores espíritas. Mas as dificuldades são mútuas também sobre aqueles que frequentam as nossas casas. É a nossa formação moral que exige esta convivência. Mas não adianta construirmos um espaço de convivência se não buscarmos a criatividade. Não como algo mágico que chega até nós exteriormente ou por algum motivo interiormente brilha um raio de iluminação e nos revelamos em criatividade. Mas criatividade como ação transformadora. Cada vez que nos colocamos diante de um obstáculo, buscamos superá-lo, buscamos ir além dele. É este sentido de criatividade, como um recurso valioso para instigar necessidades mais nobres, sublimadas do indivíduo, mas como autodescobrimento, como autoestima, como autossatisfação, autorrealização e autoamor. Quantos esforços precisamos ter para pensar e realizar a criatividade? Os obstáculos no dia a dia são inúmeros
E trago para vocês uma imagem muito rica que encontramos na internet, de dois meninos que se valem de uma pequena bolsa para estendê-la e aí com ela poder salvar um cachorro que tinha caído dentro desta canaleta, dentro dessas águas aí. E nesse esforço cooperativo, conseguem lançar mão e retirá-lo da água. Neste momento que foi feita essa foto, talvez exprima um sentido profundo da criatividade que buscamos. Mas o espaço de convivência e criatividade exige também a educação cristã, a revisão dos nossos próprios atos para formar novos hábitos, novos pensamentos, pautados na fraternidade como antídoto ao orgulho e ao egoísmo. Analisar e trabalhar os conteúdos da nossa vida sob a ótica da Boa Nova. Esse é um grande desafio. Mas não faremos essa atividade educativa, essa transformação moral, sem o exercício do trabalho. O Livro dos Espíritos nos traz uma das leis que é a lei do trabalho. Mas dentro das referências que ele nos coloca, nos fala de que o trabalho é toda a ocupação útil. É tudo aquilo que realizamos para a construção do homem de bem. Mas aquilo que nos diferencia também de muitos animais, no sentido de que por meio do trabalho construímos, projetamos aquilo que queremos realizar. Temos recursos intelectivos e emocionais que nos favorecem o empenho de uma energia criativa e de uma capacidade operativa na execução das tarefas. O trabalho no homem objetiva transformação para melhor das suas condições e do meio onde se encontra situado, desdobrando a capacidade criativa de modo a atingir as altas expressões da beleza e da imortalidade, libertando-se paulatinamente das formas grosseiras e primárias em que transita para atingir a plenitude da perfeição. Temos pensado a dimensão que o trabalho tem em nossas vidas como atividade útil para as nossas próprias vidas, como coloca Kardec. É nesse sentido que sistematizamos a proposta metodológica do espaço de convivência, criatividade e educação pelo trabalho. Pensando neste espaço de convivência como algo amplo que qualifica as relações interpessoais, trazendo uma nova visão de homem e de mundo, a criatividade como resgate deste sujeito que é capaz de realizar e de transformar, a educação com uma reflexão profunda do ponto de vista das nossas atitudes e comportamentos, mas também das nossas potencialidades e limites à luz dos princípios cristãos. E o trabalho na perspectiva de convivência, de progresso, de realização do homem. É nesse sentido que as referências que fazemos aqui ao espaço de convivência, criatividade e educação pelo trabalho, como um exercício comum, coletivo, importante para todos aqueles que transitam pela casa espírita e a colocam em suas vidas. Sejam para nós, trabalhadores, que viemos aqui hoje reunirmos para nos prepararmos às tarefas, sejam também os inúmeros frequentadores que buscam a casa espírita por um momento de sofrimento, por um momento de curiosidade ou muitas vezes por necessidades ainda muito difíceis, materiais, e são inúmeros irmãos que acorrem à casa. Se a casa vai acolher esses irmãos pela assistência social, pelo atendimento fraterno, pela exposição doutrinária, pela curiosidade de participar de um grupo de estudo, as casas têm a sua dinâmica, mas só será efetivamente uma casa espírita quando conseguirmos construir ali um espaço integrado, articulado, de convivência fraterna, de convivência cristã. Diante disso, meus irmãos,
para finalizarmos essa nossa fala, e que infelizmente é um monólogo, não estabelecemos aqui um diálogo neste momento, mas fica o convite, gostaria mais uma vez de lembrar o nosso querido Mário Barbosa, que em uma das páginas do livro diz o seguinte: a casa espírita ou o trabalho assistencial espírita, independente do local, é o espaço de convivência, onde todas as pessoas se encontram, não por acaso, para se ajudarem no processo evolutivo, independente da sua condição. A necessidade de um é o exercício de desprendimento do outro. Esta atividade que realizamos nesse curso integrado não está sendo feito dentro da casa espírita, tradicionalmente falando. Mas quanta convivência, quantos laços se fizeram neste espaço. Mas precisamos levar esta força para a casa espírita, para nos encontrarmos, para nos reencontrarmos, mas acima de tudo, para reconhecermos que as nossas necessidades muitas vezes são semelhantes ao do próximo. E mais ainda, que muitas vezes só superaremos as nossas dificuldades quando formos ao encontro do próximo. E me pergunto, que Jesus fazia, se não era uma constante caminhada em direção ao próximo? Naqueles dias que esteve conosco, nas suas passagens, há 2000 anos, ou hoje, passado esses 2000 anos, e que começamos novamente a nos aproximarmos de Jesus para construir o quê? Senão a possibilidade desta boa nova, dessa mensagem que nos acolhe, desta mensagem que nos traz o exemplo da justiça divina. E sejamos, meus irmãos, fraternos, profundamente fraternos, mas como um exercício efetivo de construção de novos laços de convivência, de caridade e de amor. Mais do que a divulgação do livro, gostaria mesmo de convidá-los a esta atividade integrativa, partilhando essas ideias para que possamos efetivamente construir um mundo melhor, assim o desejamos, pleno de amor. Sejam felizes na nossa caminhada e vamos dialogar muito diante do que ainda temos por fazer. Obrigado, tudo de bom a todos.